Olá pessoal, tudo bem? Professor Fagner Dantas na área, trazendo muito conteúdo para você de Direito e Processo do Trabalho. Antes de mais nada, se você já me conhece, já é Laranjinha Raiz, já dá o like na confiança e se inscreve no nosso canal, porque você já sabe que o conteúdo vai ser de qualidade. E o nosso tema de hoje, a gente vai conversar sobre um dos temas mais importantes do processo do trabalho. E adivinha qual é? A gente vai conversar com vocês sobre provas. Não sai daí não, que depois da vinheta a gente já começa. Pois é, pessoal, a gente está aqui conversando hoje sobre o tema de provas no processo do trabalho. Já vou colocar na sua telinha a divisão da minha cara feia com o nosso slidezinho. O que é que nós vamos abordar com vocês hoje? Vou falar do conceito de provas processuais, quais são as espécies das provas, destacar pelo menos um bocadinho delas, e a gente vai bater um papo também sobre ônus da prova. Então, antes de mais nada, preste bem atenção aqui para mim. Pessoal, o que quer dizer provas? Provas são os mecanismos que nós temos para demonstrar a veracidade de um fato. Então, nesse conceito, mecanismos para demonstrar a veracidade de um fato, eu já trago para vocês o principal objetivo da prova. Qual é o principal objetivo da prova? Resposta: demonstrar que aquilo que está sendo alegado, demonstrar que aquilo que está sendo apresentado é verdade. Então, se perguntarem para você para que serve prova, resposta é muito simples: serve para demonstrar que aquilo que está sendo alegado é verdade. Aí o aluno chega para mim e diz assim: e no processo do trabalho, quais são as provas que nós temos? Pessoal, nós temos espécies de provas. Nós temos a prova documental, prova testemunhal, prova pericial, o depoimento pessoal e a inspeção judicial. Então, quando você começa a estudar as provas em espécie, você começa a perceber que a veracidade de um fato pode ser demonstrada de várias formas. Você tem a prova documental, você tem a testemunhal, pericial, depoimento pessoal e inspeção judicial. Dentro dessas espécies de provas, eu quero destacar com vocês aqui duas delas. Pessoal, é imprescindível no processo do trabalho que você entenda sobre prova testemunhal. Por quê? Aqui a gente tem o princípio da primazia da realidade. O que quer dizer isso? Muito simples. É que na hora de analisar o caso concreto, o juiz ele não vai se ater apenas ao que está no papel. Ele vai se ater àquilo que acontece na realidade. Então, com base nesse princípio da primazia da realidade, a prova testemunhal ela é de grande importância, ela é de grande relevância. Aí o aluno chega para mim e diz assim: mas professor, e qual é o número máximo de testemunhas que a gente pode apresentar no processo do trabalho? Resposta: vai depender do rito processual que você está seguindo. Se você estiver falando sobre o rito ordinário, que é aquele rito mais comum, cujo valor da causa é superior a 40 salários mínimos, o número máximo de testemunhas é de 3 para cada parte. Então, a gente tem 3 para o reclamante e 3 testemunhas para o reclamado. Já o rito sumaríssimo, aquele cujo valor da causa é de até 40 salários mínimos, o número máximo é de 2 testemunhas para cada parte. Então, 2 para o reclamante e 2 para o reclamado. No inquérito para apuração de falta grave, que é aquele procedimento quando o empregador precisa demitir o empregado estável em virtude dele ter praticado justa causa, o número máximo de testemunhas é de 6 para cada parte. A legislação prevê ainda o rito sumário, muito embora o rito sumário esteja em desuso, mas ele ainda tem previsão na lei, que é quando você tem o valor da causa de até 2 salários mínimos. Nesse caso, apesar da lei não mencionar expressamente, aplica-se o número máximo de 3 testemunhas. Então, para recapitular, uma das provas que nós temos no processo do trabalho é a prova testemunhal. E aí o número máximo de testemunhas vai depender do rito que você está utilizando.
Rito ordinário, máximo de 3. Rito sumaríssimo, máximo de 2. Inquérito para apuração de falta grave, máximo de 6. E no rito sumário, muito embora ele esteja em desuso, mas ainda tem previsão na lei, número máximo de 3 testemunhas para cada parte. Quero aqui chamar sua atenção que a prova testemunhal ela é muito utilizada no processo do trabalho em virtude do princípio da primazia da realidade. Professor, e se a testemunha não souber falar a língua portuguesa? Aí deve ser nomeado intérprete para poder facilitar a comunicação, o depoimento ali da testemunha. Combinado? Lembrando a vocês que se é testemunha, essa pessoa ela fica obrigada a dizer a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Massa? Pessoal, ainda sobre as espécies de provas, tome muito cuidado com a prova pericial, que também é utilizado no processo do trabalho com bastante frequência. Observe o seguinte: quando você fala de insalubridade, por exemplo, será que aquele ambiente é insalubre? Qual é o nível de exposição? Será que é nível mínimo, nível médio, nível máximo? Pois bem, vai ser realizada a perícia para que o perito ele detecte se tem a exposição, se o ambiente é insalubre, qual é o nível de exposição. Então, eu estou dando um exemplo aqui de que a prova pericial, ela também é de grande relevância no processo do trabalho. Nós temos também o depoimento pessoal. O que é o depoimento pessoal? É a própria parte ter o direito de ser ouvida em audiência. Então, lá na audiência, durante a instrução, o juiz ele vai ouvir o reclamante, vai ouvir o reclamado. Então, a CLT tem a previsão também como prova do depoimento pessoal. Combinado? Então, prova documental, testemunhal, pericial, depoimento pessoal, que é o depoimento das partes, e a inspeção judicial. São as provas em espécie. Aí o aluno chega para mim e diz assim: tá, eu já entendi para que serve a prova. Serve para demonstrar a veracidade da alegação, a veracidade de um fato. Perfeito. Já entendi quais são as espécies de provas, mas agora eu quero saber sobre o ônus da prova. Cabe a quem provar o quê e como é que fica essa questão do ônus da prova? Pessoal, preste bem atenção aqui. Nós temos uma regra geral. A regra geral que está lá no artigo 818 da CLT. E o que é que diz o 818? Cabe ao reclamante provar os fatos constitutivos do seu direito. Por outro lado, cabe ao reclamado provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Professor, resuma isso aí numa frase bem simples. A regra é: o ônus da prova cabe a quem alega. Se sou eu que estou alegando que tenho direito à equiparação salarial, sou eu que tenho que provar que não tenho a equiparação. Então, qual é a regra? A regra é: o ônus da prova cabe a quem alega. Cabe ao reclamante provar os fatos constitutivos do seu direito. Por outro lado, cabe ao reclamado provar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Então, por exemplo, o reclamante está dizendo que não recebia o salário. Aí o reclamado diz o seguinte: olha, ele recebia o salário sim, porque eu depositava na conta dele por meio da transferência via Pix. Então, o reclamado está demonstrando um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Quando o reclamado junta os comprovantes de transferência, ele demonstra que o reclamante, o trabalhador, não está falando a verdade. Então, o ônus da prova, como regra, cabe a quem alega. Agora, cuidado, porque em situações específicas, a própria legislação, ela inverte o ônus da prova. Professor, me diga uma coisa, exemplos de inversão de ônus da prova. Muito simples, o vale transporte. Pessoal, diz o TST na súmula 460 o seguinte: não é o trabalhador que tem que comprovar que não precisa do vale transporte. Neste caso, cabe ao empregador comprovar que o seu empregado não necessita do vale transporte para ir trabalhar e voltar. Então, um exemplo clássico de inversão do ônus da prova envolve o vale transporte. Cabe ao empregador comprovar
que o empregado não precisa de vale transporte. Um segundo exemplo envolve o pedido de hora extra. Se o estabelecimento tiver mais de 20 empregados, e o empregado ele entra com a reclamação pedindo hora extra, o ônus da prova é do empregador. Por quê? Porque quando o estabelecimento tem mais de 20 empregados, cabe ao empregador colocar o controle de ponto, seja ele manual, mecânico ou eletrônico. Então, aqui, só para você entender, o ônus da prova, como regra, cabe a quem alega. Em situações específicas, é possível que a própria legislação inverta o ônus da prova. Show de bola? Então, nesse videozinho aqui, nós conversamos sobre provas processuais, conceito de provas, espécies de provas e fechamos aqui com o ônus da prova. Combinado? Não sai daí não, que a gente vai ter muito mais vídeo de muito conteúdo para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Se gostou, dá um like na confiança, se inscreve no nosso canal. Valeu, pessoal! Até o nosso próximo vídeo. Tchau!